Glória a Deus. Eu convido toda a igreja a abrirem as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Quantos encontraram? Digam amém. Sem perca de tempo, diz assim um texto: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrante para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai chamar o teu marido e volte aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: Respondeste certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e este com quem tu estás vivendo agora não é teu marido. Quanto a isto falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer esta próxima hora, quando nem neste mundo, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que os pais procuram para seus adoradores. Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça e vamos fazer uma rápida oração. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te dar graça pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, nesta noite. E nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para esta igreja, e que eles sejam edificados e impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto pela qual João traz uma narrativa de um encontro de Jesus e uma mulher samaritana. Mas quando olhamos para o Evangelho de João, segundo João escreveu, nós percebemos que neste livro
este livro de João ele está contido também entre os evangelhos. Porém, ele é um pouco diferente dos sinóticos, chamados sinóticos, primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, do Novo Testamento, que apresentam uma visão geral do ministério de Jesus, mostrando a sua origem terrestre, o seu nascimento e também a sua vida pública. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Verbo, o eterno Filho de Deus. Ele não trata da sua condição terrestre, mas sim da celeste. Marcos, ele inicia sua descrição por João Batista. Mateus, ele começa por Abraão. Lucas, ele fala por Adão. Mas João, ele é diferente, ele inicia apresentando Jesus antes do princípio, no capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, filho de Zelote, segundo Mateus capítulo 4, versículo 21, ele era um judeu de recursos, vivia da pesca e possuía muitos empregados, conforme Marcos capítulo 1, versículo 16 até o versículo de número 20. E a Bíblia diz também em Mateus capítulo 19, versículo 27, que ele residia também em Jerusalém. E foi também um dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. E a Bíblia também diz que ele foi batizado com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. Jesus deixou João responsável também pela sua mãe. E a Bíblia aqui, pela qual nós lemos a história que João escreve e narra do encontro de Jesus com esta mulher samaritana, a Bíblia revela o caráter e também a natureza de Deus e nos ensina o que nós devemos fazer para agradá-lo, bem como aquilo também que desagrada a Ele. Uma das coisas de que Deus se agrada é a adoração e o louvor, que lhe é tributado pelos anjos, pelos homens e também por toda a sua criação. Uma das maneiras de apresentar, de aprender sobre a adoração a Deus, é progredirmos neste aspecto vital da vida de Cristo Jesus e observar a vida espiritual dos adoradores mencionados pela Bíblia Sagrada. E nós vemos diante da Bíblia Sagrada muitos adoradores, como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Maria, Isabel, Ana, Paulo e etc. O sentido fundamental da adoração a Deus não é prostrar-se, não é levantar-se, não é ajoelhar-se, não é cantar, orar ou qualquer outra evidência externa, mas sim entregar-se, render-se a Deus de coração, por amor, reconhecimento pela sua soberania, pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia, e é o amor de Deus para conosco, para com a sua igreja. Portanto, irmãos, a verdadeira adoração nada mais é, antes de tudo, de um estado da alma, e não um ato isolado, como muitas pessoas hoje pensam. Havendo permanentemente neste estado de espírito de adoração a Deus, ele se externará. É como disse Jesus, em verdade e em espírito. Quando nós olhamos para João capítulo 4 e o versículo 23, o versículo 24, Jesus, em diálogo com essa mulher samaritana, ele anuncia uma transformação significativa da adoração a Deus, e ele declara, dizendo, preste atenção no texto: mas a hora vem
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher samaritana, ela tinha em seu coração uma questão inquietante, e é o que apresenta no versículo de número 20, quando ela diz a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eis que surge então uma pergunta: afinal, qual seria o lugar correto para adorar a Deus? A resposta de Jesus, ela foi surpreendente, ela foi ao contrário do que diziam. Não importava o lugar, se em Samaria ou em Jerusalém, o que importava era que a pessoa teria que ter um coração de adorador, que adorasse o Pai em espírito e também em verdade. Aqui Jesus usa os termos gregos para a espírito, e nessa expressão de espírito e também em verdade, ela é sublinhado com a adoração autêntica, transcendente dos locais físicos e ritualísticos. O conceito de quando Jesus diz a hora vem, essa expressão indica uma mudança eminente e presente do modo de adoração. Reflete a obra redentora de Cristo Jesus e a inauguração de uma nova era, de um relacionamento direto com Deus. A insistência que Jesus fala em espírito e em verdade, ela ressalta a necessidade de uma conexão espiritual genuína e também sincera, em oposição à mera observância ritualística. Não é de uma forma ritualística que adoramos a Deus. Às vezes viemos para a igreja adorar a Deus e de forma mecânica adoramos a Deus, louvamos os hinos, sentamos nas cadeiras, levamos as nossas Bíblias, levantamos quando alguém pede para levantar, levanta a mão quando pede para levantar, adora a Deus às vezes quando pede para adorar. Não é uma forma mecânica, mas ele de forma abrangênica e voluntária, ele levanta a mão para adorar a Deus. A declaração de que o Pai procura adoradores assim sublinha a busca de Deus por aqueles que se aproximam dele com autenticidade e também sinceridade. Um certo escritor chamado William Barclay, ele vai interpretar essa expressão em espírito em verdade de João capítulo 4, versículo 23 e 24, da seguinte forma. Ele diz que a expressão espírito refere-se a uma adoração genuína e sincera, que emana do nosso interior, do interior do adorador, a sua parte imaterial. Ou seja, isso significa que a adoração ela deve ser não deve ser apenas um ritual externo ou uma forma de formalidade, ter uma certa forma de formalidade, mas deve vir do coração, engajando o verdadeiro eu e convicção interna da nossa pessoa, do nosso interior. Então a ideia seria de um encontro entre o Deus que é invisível e imaterial, se encontrando com a parte humana que é invisível e também imaterial. Jesus, quando ele fala em verdade, essa expressão na visão que nós podemos perceber, ela indica que a adoração ela deve estar alinhada com a verdadeira natureza de Deus e realidade do seu ser. Isso implica que a adoração ela deve ser baseada em uma compreensão precisa de Deus, conforme revela as Escrituras Sagradas através de Jesus Cristo de Nazaré. Muitos adoram a Jesus não somente pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. Ele é Senhor e também soberano Deus.
esta interpretação aqui, ela está de acordo com a ênfase na autenticidade, também da profundidade no relacionamento entre o adorador e Deus, sugerindo que a adoração ela deve ser caracterizada, portanto, por um pensamento genuíno, um sentimento genuíno, quando nós se entregamos inteiramente para Deus. Então, no aspecto geral, a adoração no seu sentido, ela é render-se, entrega total do nosso interior, aquele ou aquilo a quem nós adoramos. A adoração a Deus, ela é uma das maravilhas da vida cristã e também um dos privilégios que todos nós temos. Todos nós somos adoradores de Deus. Mas existe uma pergunta que eu vou fazer e você vai refletir nesta noite. Sabemos de fato adorar a Deus? Eu quero que você reflita nessa pergunta. Sabemos de fato adorar a Deus? Por que eu digo isso? Porque a verdadeira adoração ela começa pela fé em Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como? A fé leva-nos a adorar a Deus em todas as circunstâncias. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos. Hebreus capítulo 11, versículo 21, a Bíblia diz que Jacó adorou próximo da morte. O texto diz: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Em Jó capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus quando estava atribulado. Irmãos, o texto de Jó capítulo 1, versículo de número 21, a Bíblia diz: e disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós pararmos para refletir sobre a história de Jó, Jó ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu a sua dignidade. A Bíblia diz que Jó se assentou nas cinzas. Irmão, quando a Bíblia fala sobre as cinzas, ela fala de luto, ela fala de tristeza, ela fala de agonia, ela fala de tribulação. A Bíblia fala que quando Jó estava assentado sobre as cinzas, ele pegava as cerâmicas e coçava as suas chagas, as suas feridas. E a Bíblia diz que os cães eles vinham lamber as suas feridas. No termo hebraico, quando a Bíblia diz lamber as feridas, ele estava dizendo mordiscar. Os cães vinham e mordiscavam a sua carne. Jó tinha olheira, Jó ele tinha insônia, Jó ele sofreu uma turbulência, mas a Bíblia diz aqui: Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó continuou adorando a Deus mediante a sua tribulação, mediante as circunstâncias, mediante a provação que ele estava. Hoje, se nós pararmos para observar nos crentes do templo século 21, é só alguém perseguir, é só alguém falar mal, que a primeira coisa que ele vai fazer é parar de ler a Bíblia, é parar de orar, é parar de vir para a igreja, é parar de falar ao Senhor, é parar de cultuar a Deus, porque, irmãos, ele não entende que adorar a Deus é maior do que aquilo que está do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos dentro da Bíblia Sagrada, Deus mostra diante de todo o livro da Bíblia a sua obra extraordinária. Em Gênesis nós vemos a criação, em Êxodo nós vemos a redenção que Deus apresenta, em Levítico nós vemos a genuína adoração a Deus, em Números nós vemos a direção que Deus aponta, em Deuteronômio nós vemos a obediência pela qual Deus pede a todo o seu povo. E Deus mostra de forma positiva a melhor forma que nós devemos adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus através da nossa vida cristã. Nós devemos adorar a Deus através da palavra de Deus.
Nós devemos adorar a Deus através do trabalho, devemos adorar a Deus através da salvação recebida e também desfrutada, devemos adorar a Deus através do Evangelho e as boas notícias de boas novas, adoramos a Deus através do Espírito Santo do Senhor, adoramos a Deus através da conversão da vida que Deus deu a cada um de nós. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa para encerrar: nós temos diversos motivos para adorar a Deus. Nós não vemos a igreja simplesmente para olhar para a cara um do outro, não. Se alguém que está de olho fechado, com a cara fechada, se sorriu para você, se não sorriu, se foi com a tua cara, se não foi, nós viemos aqui para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, em Filipenses capítulo 3, versículo 14: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não devo olhar para a direita, eu não devo olhar para a esquerda, eu não devo olhar para a retaguarda, eu devo olhar para o centro, para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Irmãos, a atitude do adorador, ele precisa ser sincera e também verdadeira na comunhão a Deus e também a submissão ao Pai. Não devemos nos preocupar com os locais religiosos, ritos, em relação à adoração, mas o nosso espírito precisa estar em sintonia com o Senhor, em atitude correta no nosso coração. Eu não estou fazendo aqui uma apologia dizendo que você deve ser desigrejado, porque a ideologia hoje do desigrejado é que você não precisa ir para a igreja, você não precisa de um líder, do seu pastor, você não precisa se submeter. É uma ideologia satânica pela qual Satanás desfrutou sobre este mundo. Nós devemos sim vir adorar a Deus, buscar a Deus. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, e corpo amputado ele apodrece e morrerá. Essa ideologia profana, mentirosa, enganosa diz que você só deve adorar em casa, não precisa ir para a igreja. É só ligar o YouTube e adorar a Deus lá dentro de casa. Não, ele olha para dentro da igreja e vê dificuldade no som, problema no som, problema na banda, problema no círculo de oração, problema na liderança, problema no pastor, mas ele não sabe que o maior problema está na língua dele. Deus nos chamou para usar as nossas bocas, obreiros, para adorar, para profetizar, para ser boca de Deus nesse tempo presente. Fique de pé, igreja. O foco precisa estar em Deus. O foco precisa estar no Senhor. O foco não tem que estar em nós mesmos ou em outra pessoa. Devemos nos esforçar em relação à adoração genuína e sincera a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, isso nos chama para uma vida de adoração constante e autêntica, promovendo uma fé inclusiva e universal que derruba barreiras religiosas e também culturais. João capítulo 4, versículo 23 e 24, ele nos desafia a viver uma espiritualidade que reflete a natureza transcendente de Deus e a busca de uma adoração que seja verdadeira em espírito e também em verdade. Querido, Deus te deu dom, foi para você utilizar. Deus te chamou, foi para você ser ferramenta, para você ser boca de Deus. Então, irmãos, aonde você estiver, adore a Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja onde estiver, continue adorando a Deus, porque o adorador, irmãos, ele adora em casa, ele adora no trabalho, ele vive em espírito, ele vive em oração, e quando chega dentro da igreja, ele promove fogo, aleluia. Quando ele adora, o Espírito emana toda a igreja. Quando alguém olha para ele, ele vê algo diferente, é o brilho do Espírito Santo que emana dentro do seu ser. Querido, deixa eu te dizer um mistério: alguém que busca a Deus,
que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode estar na Cracolândia, mas quando ele adora e abre a boca, o ambiente se torna santo, porque quando ele clama ao Senhor, a glória de Deus desce e enche o lugar aonde ele está. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê aqueles que adoram em espírito e em verdade? Cadê os adoradores? Eu vou dar 10 segundos para você adorar. Adore a Deus aí, adore a Deus aí, chama a presença de Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chama a presença de Deus para a tua vida. Chama a presença de Deus para a tua vida. Não deixa que a frieza espiritual tome conta do teu ser. Você é vivo, você não é morto, você não é defunto, mas Deus te deu vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Pense em Jesus agora. Você tem aí alguns minutos para adorar a Deus. Vamos clamar a Deus nesta noite em espírito de adoração. Aleluias. Deus, nesta noite, Pai, aleluia, nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos ser, Senhor, verdadeiros adoradores, ó Pai. Nós não queremos ser múmias ambulantes, Senhor, defuntos em caixões, mas nós queremos ser verdadeiros adoradores, que Te adorem, Senhor, mediante as tribulações, mediante as perseguições, mediante as dificuldades. Pai, torna-nos verdadeiros adoradores. E aqueles, Pai, que nos vejam, que eles sintam a vontade de Te servir, de Te glorificar, e vejam o brilho do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Pai, enche ele do Teu Espírito, enche ela do Teu Espírito, enche ele do Teu Espírito, enche ela do Teu Espírito. Dá renovo, dá transformação, renova a alegria, tira a tristeza da alma, tira, Senhor, vazio da alma, esse vazio que incomodava você, essa frieza espiritual que te incomodava. Em nome de Jesus, receba fogo de Deus, receba a alegria de Deus nesta noite, receba renovo de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me falaram de um lugar. Continue em pé, irmão, dando glória a Jesus. De um lugar muito distante daqui.